invocando a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta essa sessão plenária. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Aprovada. Expediente. Expediente. Ofício do excelentíssimo senhor desembargador Dilermando Mota, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, cumprimentando, comunico a Vossa Excelência, nos termos do artigo 11 do Regimento Interno desse Tribunal Regional Eleitoral, o término do primeiro biênio do Dr. Vladimir Soares Capistrano, membro suplente da Corte Eleitoral do cargo jurista, previsto para o dia 20 de janeiro de 2018. Atenciosamente e somente, Excelência. Embargador Gilson Barbosa, você tem um acordo, Excelência? Sem um acordo para a leitura, presidente. O mandado de segurança com liminar número 2017, 3754, dígito 2, a origem do Tribunal de Justiça, impetrante Carlos Alberto Medeiros, advogado Dr. Garian Barbalho Nascimento Leão, OABRN, impetrado comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ente público, Estado do Rio Grande do Norte. Está disponibilizado e tem a seguinte ementa: constitucional e administrativo, policial militar, pretensa inclusão no quadro de acesso para promoção à graduação de major PM. Possibilidade negativa por parte do Comando-Geral, com fundamento no artigo 29, inciso 4 da Lei número 4.533 de 75, que veda a promoção do oficial que esteja na condição subjúdice. Impetrante que responde à ação penal que apura delito de acidente de trânsito, ausência de condenação definitiva, necessária ponderação do princípio constitucional da não culpabilidade, artigo 5º da Constituição Federal, aliada ao exame da incompatibilidade do delito imputado ao exercício da função de policial, concessão da ordem, inclusão futura do oficial na lista de aptos à promoção para major PM, em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça. O acordo diz o seguinte: vistos, relatados e discutidos esses autos, em que são partes as acima identificadas, acordam os desembargadores que compõem o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, em sessão plenária, eu botei aqui por maioria, em dissonância com o parecer do Ministério Público, conceder a segurança para que o impetrado proceda à inclusão do impetrante em futuro quadro de acesso para a graduação de major PM, obedecidas as demais exigências legais, vencidos o relator e a desembargadora Judite Nunes, que a denegavam. Redator para o acordo, o próprio que vos fala agora. Pois é, lei de aprovado. Dilermando Mota. Primeiro ao sexto, sendo pedido visto. Está em mesa? Ou desculpa, ao quinto? Está em mesa, Excelência? Está, Excelência. Eu peço permissão para... Porque eu pedi vista do 1, do 2, do 3, não é isso? Os 4, 5... É o seguinte, porque tem vários aqui, então é o seguinte, eu fiz aqui o julgamento em bloco, tem 3 do desembargador Vivaldo. É o 2, o 3 e o 5 do desembargador Vivaldo. 3 e o 5. Fazer em bloco. 3 e o 5. Eu fiz um quadro aqui, porque são situações, algumas situações semelhantes. Então, vou julgar agora o 2, o 3 e o 5, que é da relatoria do desembargador Vivaldo, e o 7, que é da minha relatoria também, que é situação semelhante. Então, eu trouxe voto semelhante. O 7 me pediu desembargador Judite Nunes. Então, julgando agora o 2, o 3, o 5 e o 7, que é da minha relatoria. Eu quero que acontece o seguinte, nesses 4, os 3 do desembargador Vivaldo, que eu pedi vista, e o meu, Excelência, os impetrantes declararam na impetração que houve inércia da administração. Na verdade, não houve inércia. Houve a avaliação, com publicação de lista com resultado da avaliação. Inclusive, temos aqui, de acordo com os critérios da portaria 069 de 2016. O que acontece é que os impetrantes não atingiram a pontuação. Então, eu estou chamando a atenção que foi declarado na inicial da impetração, do mandado de segurança, que teria havido inércia da administração e com a construção da Comissão de Portaria de número 071 de 2016 e houve publicação de lista com resultado de avaliação. Então, não houve inércia, houve avaliação. E, com todas as vênias, então, os impetrantes quiseram induzir o julgador em erro, né? Então, não houve inércia.
houve a avaliação e os impetrantes não obtiveram a pontuação mínima. E eu digo aqui, não demonstração do alcance da pontuação mínima exigida no regulamento de promoções por nenhum dos impetrantes, que eu fiz no quadro. Não demonstração de e eles não impugnaram, não demonstração de impugnação à lista que publicou o resultado da avaliação ou outro critério para a promoção por merecimento, titulação acadêmica. Direito apenas à promoção por antiguidade, em razão do não preenchimento dos requisitos legais para a promoção por merecimento. Porque a pretensão deles era a promoção por merecimento e antiguidade. Então, eu estou trazendo um voto reconhecendo apenas o direito para progredir apenas um nível, e, no caso, por antiguidade. Porque eles pretendiam que fosse por antiguidade e merecimento, dizendo que teria havido inércia da administração, mas não houve inércia. Fizemos uma pesquisa nos autos, está aqui, o voto está disponibilizado, os autos são aqui para consulta dos colegas. Longe de ter havido inércia da administração, houve avaliação e eles não adquiriram, não alcançaram a pontuação mínima. Então, esse é o resultado que eu trago para os 3 do desembargador Vivaldo, o 2, o 3 e o 5, e o meu, que é da minha relatoria. É assim que estou votando, reconhecendo o direito apenas a progredir, apenas para um nível, e por antiguidade. Então, Vossa Excelência concede parcialmente. Parcialmente, Não, é que estão concedendo parcialmente. Nos autos, não há essa informação dessa avaliação. Ah, Excelência. E tanto Essa é que... portaria que Vossa Excelência se refere, inclusive porque quando o secretário presta informação, ele não, salvo engano, ele sequer chega a falar que eles não obtiveram essa avaliação. Eu fiz uma pesquisa aqui, estou com um quadro aqui, inclusive, uma pesquisa nos Se Vossa autos. Excelência tiver as folhas dos autos, então facilita, mas pelo que eu me recordo, não consta essa informação dos autos. Aí, tanto que eu digo aqui, notificado o secretário de administração, apresentou informações, folha 60 e 61, pronto. É mais fácil ver se... Realmente, a portaria, a assessoria, a portaria está nos autos, mas nós pesquisamos e houve a publicação, houve a divulgação do resultado, então, houve a avaliação. Agora, é interessante, né, que talvez questão de conveniência, né? Então, não acostaram, porque eles não obtiveram resultado. Então, nós fizemos uma pesquisa e está aqui e encontramos a portaria, inclusive a publicação. Então, não houve inércia da administração. Né? Então, eles alegaram inércia, mas houve avaliação. Fizemos uma pesquisa, tivemos cuidado de fazer uma pesquisa e encontramos que houve avaliação com publicação. Eu tenho aqui os dados aqui. No mínimo, houve a inércia do Estado em prestar as informações. Sequer juntou a documentação. O documento, se tem o documento, não fala esse documento aí. Começa nele. Nós fizemos uma pesquisa e constatamos que houve a publicação, houve a avaliação. E eles não obtiveram... Não há um documento nos autos? Não há nos autos. Nós pesquisamos. Sim. Nós pesquisamos. Pesquisamos. E Vossa Excelência tem razão. O voto de Vossa Excelência tem razão. Então, nós pesquisamos, fomos à pesquisa e encontramos realmente a publicação da portaria. Houve, então... Não há nos autos essa portaria. Não há nos autos. Mas o que acontece é que eles foram avaliados e não obtiveram a pontuação mínima. Não é? E a legislação veda. Então, no meu voto, estou trazendo, reconhecendo o direito a progredir apenas um nível e por antiguidade, porque eles querem progredir por antiguidade e merecimento, porque eles não atingiram a pontuação mínima. Há uma exigência de pelo menos 40 pontos na avaliação dos impetrantes com pontuação inferior ao exigido nas listas referente à avaliação de 2014 e 2016. Senador Dilermano, Foi não, para reflexão. Foi não, Zé. Qual a data da portaria, Excelência? Como é? Qual a data da portaria? A data da portaria. Tem aqui, Excelência. A portaria 069, GS, setembro de 2016, anterior à data da impetração. Eu digo aqui no meu voto aqui. Mas não veio os autos, né? Eu digo aqui, não veio nos autos, realmente, Vossa Excelência tem razão. Não veio nos autos. Nós pesquisamos, o mais interessante é o seguinte, não é? É que não veio nos autos e interessa, entre aspas, interessa a parte não trazer para os autos, porque não atingiu a pontuação mínima. Nós fizemos uma pesquisa e eu digo aqui no meu voto. Eu vou... Quem devia ter trazido a... Vossa Excelência tem razão, o doutor relator tem razão, porque não estava nos autos. Eu digo, quanto à progressão por merecimento, entendeu o relator que teria existido inércia da administração em não realizar a necessária avaliação,
Contudo, com todas as vezes, eu estou divergindo, mas Vossa Excelência tem razão, por constatar que, no caso presente, além de não ter havido omissão da administração, na medida em que foi instituída a comissão para aferir os critérios correspondentes à avaliação do desempenho dos servidores, o impetrante encontra-se afastado. Esse é o outro, esse é o desembargador Amauri, que está afastado. Não é? Então, porque cada um tem uma situação em concreto, mas cai na mesma situação. A portaria 071/2016 foi a portaria que instituiu a comissão destinada justamente para efetuar os procedimentos necessários à realização da progressão funcional por antiguidade e merecimento dos servidores ocupados dos cargos dos impetrantes. Ao realizar, então, a devida análise do desempenho da servidora impetrante, conforme os critérios previstos na portaria 069/16, a administração pública, por meio da referida comissão regularmente instituída, concluiu que a impetrante não atingiu a pontuação necessária para a sua progressão. Isso porque o parágrafo 2º do artigo 4º da portaria 069, referida, expressamente prevê que a progressão por merecimento decorrente da avaliação de desempenho será concedida ao servidor que obtiver mais de 40 pontos, que não foi o caso do impetrante, na medida em que, conforme a portaria 003/CP7, publicada em 7 de outubro de 2016, ao publicizar a pontuação preliminar dos servidores aptos a concorrer à progressão funcional por merecimento nos anos 2012, 2014 e 2016, conforme portaria 069, já referida, especificamente em relação ao impetrante, informou as seguintes pontuações. Então, informou aqui as pontuações. Veja-se, portanto, que a pontuação do impetrante na avaliação de desempenho não alcançou a pontuação mínima exigida para a referida progressão por merecimento. Então, foi uma pesquisa que nós fizemos e encontramos a publicação dessa portaria. Eu estou trazendo, então, um voto vista, concedendo apenas parcialmente para a progressão apenas de um nível, no caso, por antiguidade. No número 2, 3 e 5, do desembargador Vivaldo, e o 7, que é de minha relatoria. E o número 1, que é da relatoria do desembargador Cláudio Santos, o servidor está afastado em licença para mandato eletivo desde 2013, antes de reunir os requisitos para a promoção por merecimento. E o regulamento de promoções veda expressamente a promoção por merecimento de servidor não lotado na sede, pelo menos há 18 meses, nos 2 anos anteriores ao ano em que viria a se realizar o processo de progressão funcional. O regime jurídico único que expressamente afasta a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço do servidor afastado para mandato eletivo para fim de promoção por merecimento. Então, a legislação veda a promoção por merecimento no caso de mandato de servidor que está afastado. Então, no caso, o não cumprimento dos requisitos legais, o que cai na mesma hipótese. Eu estou trazendo um voto reconhecendo o direito a progredir apenas um nível, e, no caso, por antiguidade. O do desembargador Amauri, o servidor está cedido, que é o número 4. O servidor está cedido. Então, o do desembargador Cláudio, o servidor está afastado para mandato eletivo. O desembargador Amauri, estou tendo um voto, e a legislação igualmente veda a promoção expressamente a promoção por merecimento de servidor cedido a outro órgão e não lotado na sede, a mesma hipótese. Então, a legislação veda que o servidor cedido seja promovido por merecimento. Então, o 2, 3 e 5, o desembargador Vivaldo, estou tendo um voto, igualmente ao meu, que é o 7, porque a portaria foi publicada, nós fizemos uma pesquisa, e os servidores não atingiram a pontuação. Não tendo atingido a pontuação, então, estou trazendo um voto concedendo parcialmente, porque eles pretendem a promoção por merecimento e antiguidade, eu estou reconhecendo apenas parcialmente por antiguidade. O desembargador Amauri, o servidor está cedido, a legislação veda expressamente, também estou concedendo parcialmente apenas por antiguidade. E o desembargador Cláudio, ele está afastado, o servidor afastado para licença para mandato eletivo. E a legislação também proíbe a promoção por merecimento nesse caso. Então, em todos os casos, eu estou trazendo um voto concedendo a promoção apenas para um nível, no caso, por antiguidade, porque por merecimento
e antiguidade, como se pretendia, a legislação veda os 4 primeiros, porque eles não atingiram a pontuação mínima na avaliação, embora tenha dito que ela inexistiu, mas ela existiu. Houve uma portaria que foi anterior, que constituiu a comissão e foi publicada, e eles não impugnaram. É o meu voto, Excelência. É o meu voto. Quer dizer, o segundo... É o 2, 3 e 5. E o quinto, Vossa Excelência está concedendo parcialmente só por antiguidade. Só por antiguidade. Porque tem uma portaria, Vossa Excelência, correto. Que eles não têm... Foi não publicado. atingiram a média, né? Foi publicada, constituída comissão e ele não atingiu a média. Vamos tomar os votos dos 3 primeiros. Barrador Saraiva Sobrinho. O senhor presidente acompanha a divergência com a devida vênia. Barra dormiu com a Maia. Excelência, eu vou pedir vista dos... Pedir vistas? Dos 5, Excelência. Dos 3 que... Que não está na Da mesa. portaria. O do... Não. O desembargador meio que vai examinar isso. Queria dar uma olhadinha nessa situação. Todos são do mesmo assunto para eu querer pedir vista... 2, 3, 5 e 7. Pedir vista de Um visto. 2, 3, 5 e 7. Porque a fundamentação do desembargador de Lermando é toda ela com base em documentos que não vieram aos autos, com informações que não estão nos autos. É isso que tem que se examinar. É verdade. Apenas eu Primeiro, quero dizer, Barra do amigo, embora em casos primeiro é o diferentes, sétimo, assim, senhor né? presidente, apenas eu quero interessar o seguinte: como são documentos públicos, não é? São documentos públicos. Então, minha assessoria pesquisou e encontrou a publicação da portaria, da constituição da comissão e a publicação do resultado. São documentos públicos, né? Tivemos o cuidado de fazer essa pesquisa, porque é um documento público. O primeiro, a manifestação, porque o servidor está afastado, né? A lei proíbe. Não, o servidor está afastado é o desembargador Cláudio. Aí é o primeiro. Questão É o primeiro. Está afastado para mandato eletivo. Essa questão já foi discutida aqui e eu entendo que o fato dele estar cedido, isso em outras situações, ou estar afastado para exercer um legítimo direito de se candidatar, não absolutamente não modifica a sua situação. Inclusive porque é um direito dele se afastar para exercício de cargo eletivo. E no outro caso também... É a legislação que proíbe, né? Não, mas eu não estou aqui Não, pois não. absolutamente discutindo Pois não. a situação sob o ponto de vista mais constitucional. Pois não. Então, no caso do cedido, há inclusive a concordância da administração pública para que ele vá trabalhar em outro órgão. E aí, ele vai trabalhar em outro órgão e fica prejudicado na sua ascensão funcional? Foi uma opção dele ir para outro órgão, né? Quando ele foi para outro órgão, sabendo que existe uma legislação que proíbe a promoção. Barra do amigo vai pedir vista dos 7. Também, excelência. Todos 7, com vista, Barra do amigo com a mãe. Senhor presidente, Quer adiantar o voto também? eu quero. Pois não, Excelência. É que nós estamos falando de mandado de segurança e promoção, progressão funcional. Cabe ao servidor comprovar seu direito líquido e certo à progressão, independentemente de essa portaria estar nos autos. Porque essa portaria foi ao contrário, foi para negar o direito dele. Prova para Ele não ia colocar, né? negativa. Ele não ia Negativa. colocar, ele Não, ia não é colocar, negativa. Ele preencher que se submeteu à avaliação e obteve resultado e a administração, por omissão, não o promoveu. No caso, a Ele promoção... só fez alegar. faz uma a administração faz a avaliação, ele não alcança a pontuação, aí ele omite, não traz a prova que não seria, Não seria interessante, lhe né, seria para ele favorável. dizer isso, né? Trazer, né? Não seria interessante. Então, aqui eu tenho o raciocínio inverso. Em vez de alegar que a administração deveria aprovar, não. Ele é quem tem que provar o direito Prova líquido e certo pré-constituída. dele, a progressão. Ele é que tem que... Mas ele não pode provar isso, desembargador, porque isso é um ato omissivo. Não, o ato... Não, é ele omissivo. está dizendo que não foi... Não, Não, fora o documento que Vossa Excelência encontrou, o que ele está dizendo aqui é que não foi promovido a tempo por falta de providência da administração. Então, isso é um ato omissivo da administração. Ele alegou... Isso é que está alegado. Vossa Claro, Excelência permite? Vossa Excelência permite? Só para concluir. Pois não, Excelência. Então, é um fato novo que eu quero dizer. Aí o que pode se trazer, a evidência desse documento público, seria a má-fé
Dê licença. Dê licença. E ele não trazer esse documento Vossa que ele teria conhecimento. Vossa Aí Excelência sim. permite? Eu quero trazer só um esclarecimento sem nenhuma pretensão para o debate. Veja bem, como disse o Vaga do Ibanez, é o seguinte: o impetrante tem o dever de trazer a prova constitutiva do seu direito. Se ele tivesse, ele foi submetido à avaliação. E se tivesse sido um resultado, e ele sabe que foi. Se ele tivesse tido um resultado positivo, ele teria trazido o documento. Como ele não obteve o resultado positivo, não convinha a ele trazer, como ele não trouxe e alegou que houve omissão. O dever era dele, não é da administração, não. O dever é dele. Não é da administração, não, provar nada aí, não. Assim, senhor presidente, nos 6 processos em julgamento, eu voto conforme a divergência pela concessão parcial. Alguém quer mais antecipar o voto? Vista do desembargador amigo do primeiro, Agora, quinto... fica uma situação também, que a gente está falando em tese agora, de que a gente vai ficar agora pesquisando e mandar de segurança para saber o que existe e o que não existe. Eu louvo a cuidado de Vossa Excelência, absolutamente, estou falando agora em tese, porque a gente julga de acordo com os autos. Se a administração absolutamente não trouxe esse documento da realização, se configura também uma omissão da coisa, embora enalteça aí o cuidado do relator do voto vista de procurar esse documento. O sexto. Inclusive, senhor presidente, inclusive a proposta ainda do julgamento, nós sabemos nessa pauta de hoje, pelo menos eu tenho processos idênticos, que tratam também de progressão de servidores sob a alegação de eventual inércia e omissão. Então, eu penso até que nós deveríamos suspender esses julgamentos, pelo menos nessa sessão, ou até enquanto os desembargadores amigos trouxeram o voto vista, para que se defina exatamente qual é a condição desse julgamento. Que nós, se agora vamos ter que pesquisar e procurar essas portarias em cada caso concreto, da para Procuradoria do Estado, eventualmente mudar o julgamento. Pastor, Excelência, os números, Excelência, os números. Pelo menos o 10 trata dessa matéria. O meu 15, o 15 aqui, também não está em mesa. O 15 né? é a mesma matéria, Aqui, não está em mesa. No caso aqui é da Secretaria de Tributação. No caso do Bardot de Lermano, não é? Bardot de Lermano, no caso de Vossa Excelência, são os servidores da tributação. Tributação. Então, o 10 da minha relatoria... Apenas servidor de tributação. E o trata 15 também de também, progressão. 15 vai ter mais alguém, 10 e 15. O 11 também, desembargador Amauri? O 11 também. 10 e 11, é isso. 10 e 11. Alguém? Agora, fica o suspenso 10 e 11. Estão em mesa, né, Excelência? Estão em mesa, mas... Estão em mesa, mas vamos aguardar, então, o tribunal defina qual a tese que vai aplicar. O sexto, desembargador Vigílio, desembargador. Está em mesa, Excelência? Está com a palavra, Vossa Excelência. E após o voto do relator, é rejeitada para eliminar a ilegalidade passiva suscitada pelo presidente do TCRN e no mérito, em consonância com o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça, denegando a segurança, pediu antecipadamente o desembargador Cláudio Santos. A questão aqui tratada é se pode ou não o Tribunal de Contas bloquear valores de pessoas privadas. Essa é que é a questão que foi decidida aqui em outra vez. Então, eu estou trazendo um voto vista aqui. A empresa DH Construção postulou a concessão da auto para fim de que fosse reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade do ato administrativo. Do ato administrativo consistente no acórdão 441 proferido na Corte de Contas Estadual, concernente à representação movida pelo Ministério Público de Contas, em que restou decretada a indisponibilidade de bens da hora impetrante até a importância de R$155 mil. Relatou a postulante que, ao dar cumprimento ao comando contido no sobredito acórdão, a instituição financeira bloqueou a quantia de R$43 mil da empresa, e que tem causado sérios prejuízos financeiros a caso não sanado pelo Poder Judiciário. Assim, ele argumenta que o Tribunal de Contas extrapolou a sua competência constitucional, dada ser incompetente para determinar o bloqueio de valor de conta corrente de bens particulares, ou bem de particulares.
Mas a questão de fundo é essa. O Tribunal de Contas como órgão administrativo, afirmando que, estando em disponibilidade de bens entre as providências cautelares previstas na referida lei, passíveis de serem determinadas pela Corte de Contas, não existe qualquer inconstitucionalidade na decretação do bloqueio. Em que pese o entendimento espousado pelo relator, peço vênia para dele divergir. Com efeito, a respeito da matéria discutida no presente mandamos, concernente à possibilidade de o TCE, à luz de sua competência para determinar medidas cautelares, decretar a indisponibilidade dos bens, na forma prevista do artigo 121.5 do sobretítulo do diploma normativo, o plenário desta Corte Estadual de Justiça teve a oportunidade de se debruçar sobre o tema aqui tratado por ocasião do julgamento do mandado de segurança número 2013-19602-6 desta relatoria, julgamento em 26 de março de 2014, ocasião em que, mediante votação unânime, foi conferida pelo tribunal interpretação conforme a Constituição ao artigo 121.5 da Lei Complementar Estadual número 464, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, ora invocado pelo relator, abre aspas, para admitir a possibilidade de o Tribunal de Contas indisponibilizar diretamente bens públicos, enquanto para os bens de natureza privada de pessoas física e jurídica, de posse ou propriedade destas, necessitar de autorização judicial a ser obtida através de proposição ao órgão competente, com o natural encaminhamento ao Poder Judiciário, se for o caso. Essa decisão restou assim emendada. Constitucional e processual, mandado de segurança, pretensão de desbloqueio de conta corrente constrita por decisão do Tribunal de Contas do RN. No que interessa, mérito, artigo 121 da Lei Complementar Estadual 464, decretação de disponibilidade de bens pelo Tribunal de Contas do Estado, descabimento, ato de natureza tipicamente jurisdicional, necessidade de representação aos órgãos competentes a fim de que estes requeiram a medida ao juízo competente, atribuição de interpretação conforme a Constituição, poder geral de cautela conferido aos tribunais de contas que não tem caráter irrestrito, devendo, antes de tudo, respeitar os limites de competências fixados na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, artigo 71 e artigo 53. Medida constritiva de natureza extrema e excepcional, que ainda nos casos em que é decretada por órgão com competência constitucional para tanto, não pode ser generalizada. Bloqueio de conta corrente que não pode abranger as verbas de caráter alimentar, no caso, a exemplo dos vencimentos, os quais, por lei, são absolutamente impenhoráveis. Concessão da segurança. E, conforme se depreende do teor do aresto, para perfilhar o entendimento ali explicado, o plenário dessa Corte bem delimitou o âmbito da validade da norma do artigo 121.5 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, tendo fixado a compreensão de que não está inserido no poder geral de cautela atribuído à Corte de Contas o poder de ela própria decretar a indisponibilidade de bens privados, como se está a tratar nos presentes autos, sob pena de, se assim for, restarem mal feridos os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da independência dos poderes e do devido processo legal, já que se trata o Tribunal de Contas de um órgão administrativo auxiliar do Poder Legislativo. Em trechos do julgado, dizia-se assim, tal como se relatou, o mandado de segurança impetrado pela servidora pública estadual em face do ato do Conselheiro do Tribunal de Contas, por meio do qual postula o desbloqueio de conta corrente nos modos formulados na exordial, qual foi atingido por decisão levada a efeito pelo Pleno do Tribunal de Contas no auto do processo X. E, adiantando um pouco, não interessa. Não obstante a argumentação invocada pelo recorrente, entende este relator que a disposição prevista no artigo 121.5 da Lei Complementar padece de melhor interpretação, conforme demonstrará adiante. Conquanto não se ouvido da competência que detém os tribunais de contas para atender os respectivos pressupostos, expedir provimentos cautelares, entende-se que não há como se incluir validamente no âmbito dessa prerrogativa o poder de tais cortes decretarem, elas próprias, elas mesmas, a indisponibilidade de bens privados, constituindo tal medida, pelas sérias implicações que acarreta a esfera do direito do indivíduo, em especial o direito fundamental de propriedade, e aí o direito de propriedade é basilar,
elencado no artigo 5º da Constituição Federal. Ato de natureza tipicamente jurisdicional, devendo o juiz, a respeito do cabimento de sua concessão, decorrer, portanto, de exame de juiz togado no exercício de sua função típica, que ele é constitucionalmente assegurado, sob pena de restar maculada a cláusula inscrita no artigo 5º, com inobservância do princípio da independência do poder e do devido processo legal. Então, eu trago aqui todo o histórico a respeito disso e adiante. Então, eu trago toda aquela situação, digo mais o seguinte, na página 10. Aceitar, pois, a compreensão de que lei estadual possa atribuir ao Tribunal de Contas o poder de decretar a indisponibilidade de bens privados, de sua posse ou propriedade, embora tal ressalva não conste do texto da lei complementar, no seu artigo 101, significa extrapolar o âmbito de competência que se encontra delimitado no artigo 71 da Carta Magna, inclusive da Constituição do Rio Grande do Norte, artigo 53, em detrimento do exercício por parte do Judiciário de função que lhe é própria e que só a este cabe. Então, eu continuo aqui nesse mesmo entendimento, natureza tipicamente jurisdicional. Ante o exposto, concluindo aquele paradigma, apresento esta interpretação conforme, sob suporte de validade nas Constituições do Estado do Rio Grande do Norte e da República Federativa do Brasil, a interpretação conforme ao artigo 121.5 da Lei Complementar Estadual, fazendo-a para admitir a possibilidade de um tribunal indisponibilizar diretamente bens públicos, enquanto para os bens de natureza privada de pessoas físicas e jurídicas, de posse ou propriedade destas, necessitar de autorização judicial, final da página 11, a ser obtida através de proposição ao órgão competente com natural encaminhamento ao Poder Judiciário, se for o caso. Conforme se vê pelos fundamentos, na página 11, a ressalva feita pelo plenário dessa Corte para admitir a decretação de disponibilidade de bem diretamente pelo TCE, sem intervenção do Poder Judiciário, diz respeito apenas e tão somente aos casos em que o objeto da Constituição se tratar de bens públicos, de recursos que ainda estejam em poder dos órgãos públicos, do que não se cogita na hipótese veiculada nos presentes autos, em que a medida constritiva foi levada a efeito em face de particular, empresa de pequeno porte, atingindo valores que se encontram em seu poder, a exemplo do que se verificou no citado acórdão proferido por este tribunal, mandado de segurança de 2013, ocasião em que, após ser conferida interpretação conforme a Constituição, restou concedida a segurança ali postulada, determinando-se o desbloqueio da conta corrente da impetrante. Nesse passo, convém acentuar que, não obstante o desembargador relator ter invocado como precedente em favor de sua tese o mandado de segurança desta relatoria, a situação fática ali descrita não guarda semelhança com a veiculada nos presentes autos, exatamente porque versava sobre decisão que havia determinado a suspensão da execução do termo de compromisso judicial firmado no âmbito do processo de pagamento de precatório, ou seja, tratava-se de valores que ainda estavam em poder do poder público, tornando, naquele caso, legítima a atuação da Corte de Contas. Considerando-se, pois, página 13, que, na hipótese em exame, o Tribunal de Contas Estadual esteve direcionado à averiguação da regularidade dos atos de despesa relacionados ao pagamento precatório, e ainda em destaque, de acordo de natureza eminentemente administrativa, relacionado, na essência, à forma de adimplemento dos valores relativos ao precatório citado, reputa-se legítima a atuação daquele colegiado, estando em conformidade com as atribuições que lhe são conferidas constitucionalmente. A cimentar as razões de decidir horas postas, releve-se o fato determinante de se tratar de dinheiro público, e como tal excesso de zelo de receber de todos os envolvidos. Em apoio ao entendimento, o Supremo Tribunal Federal instado a se manifestar em recentes precedentes sobre o tema aqui abordado, relacionado à possibilidade jurídica de o Tribunal de Contas, dentro do seu poder geral de cautela, decretar a indisponibilidade de bens em desfavor de particular, tem se manifestado nos termos aqui descritos. Da relatoria de Marco Aurélio, MS 34357, decisão do mandado de segurança, Tribunal de Contas da União, Poder Geral de Cautela, liminar deferida. No que interessa. No mérito,
requer a anulação da medida cautelar de disponibilidade de bem prevista no item 9.1 do acordo. O cerne da questão, diz o ministro, está na possibilidade jurídica ou não de o Tribunal de Contas da União impor cautelar de disponibilidade de bens em desfavor de particular. Quanto ao tema, já me manifestei em outras ocasiões, tendo assentado não reconhecer a órgão administrativo, como é o Tribunal de Contas, auxiliar do Congresso Nacional no controle da administração pública, poder não reconhecer ao órgão administrativo poder dessa natureza. Percebam, não se está a afirmar a ausência do poder geral de cautela do Tribunal de Contas, e sim que essa atribuição possui limites dentro dos quais não se encontra o de bloquear por ato próprio, dotado de autoexecutoriedade, os bens de particulares contratantes com a administração pública, o que é o caso. E adianta o ministro em destaque, ao final da página 15. No julgamento dos mandados de segurança número X, da minha relatoria e do ministro Dias Toffoli, tive a oportunidade de consignar, com fundamento no artigo 71 da Carta da República, norma básica regente da atuação do Tribunal de Contas, a inviabilidade de sustação de contrato. Em voto proferido no mandado de segurança número X, Dias Toffoli, assentei descaber a imposição de sanção ao particular. No caso sob exame, não difere do citado, sendo forçosa a conclusão pela impossibilidade de determinação pelo Tribunal de Contas de medida cautelar constritiva de direitos, de efeitos práticos tão gravosos como a indisponibilidade de bens, verdadeira sanção patrimonial antecipada. Sob o ângulo do risco, percebe-se a ocorrência do denominado perigo na demora reverso, pois a manutenção da medida cautelar pode sujeitar a impetrante à morte civil. A eficácia da tomada de contas, bem como de outros processos de controle conduzidos pelo Tribunal de Contas e o ressarcimento por eventuais prejuízos causados ao erário, depende da permanência da construtora em atividade. Tanto o quadro defiro o pedido liminar, autorizando a livre movimentação de bens da construtora Norberto Odebrecht, que tenham sido indisponibilizados, considerado o acordo número X, e foram valores aí de bilhões de reais, nesse caso da Odebrecht. Isso foi, então. No mesmo sentido, nós temos o 34.392, o 34.410, foram os dois citados, o 34.421, agora de 2016. Diante do exposto, em observância ao julgamento proferido pelo plenário desta Corte Estadual no mandado de segurança número X, e considerando os fundamentos aqui explicitados, pedindo respeitosa vênia ao desembargador relator, voto pela concessão da segurança a fim de ser decretada a nulidade do acórdão proferido pelo TCE nos autos do processo número X, nos termos postulados na inicial, e é como voto, excelência. Embargador, relator, embargador, Vigílio, né? Com manifestação. Embora sabedor de que todos os precedentes encontrados não faziam a distinção entre bens de caráter eminente privado ou de bens que entraram na privacidade do particular, mas que eram bens oriundos de contratos, de convênios públicos, ou seja, dinheiros públicos que entravam na privacidade do particular. Essa era a distinção que eu faria. O alcance das decisões que eu encontrei era de que imiscuir-se eminentemente em bens do particular não seria tarefa cometida aos tribunais de contas. Eu acho essa posição do desembargador, do ponto de vista democrático, muito na minha linha, do ponto de vista de privatista que eu sou, que gosto dessa linha de tomar. Mas eu quero dizer que ela é minoritária no Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui com pelo menos 4 decisões do ministro, e todas elas que, coincidentemente, citadas pelo desembargador Cláudio Santos. O desembargador Cláudio Santos citou os precedentes do ministro Marco Aurélio, tomados em posição isoladas, monocraticamente. Eu tenho aqui. Agora, eu tenho um voto da ministra Rosa Weber, que ela toma em sede de sessão, na medida cautelar e mandado de segurança 34.446, em que ela permite esse alcance do poder dos tribunais de contas para exatamente decretar bloqueio de valores que sejam privados, ou seja, estejam no poder privados,
mas foram oriundos de contratos públicos. Mas eu não vou mais fazer a defesa da tese, vou ficar aqui, meu voto foi disponibilizado e eu não terei nenhum constrangimento de adotar essa nova tese, que, inclusive, é bastante sedutora. Embargador Ibanez Monteiro. Só uma informação. Pois não, excelência. Na realidade, a discussão girou o seguinte: pode o Tribunal de Contas, como órgão administrativo, fazer bloqueio de bens e valores que estejam em poder da pessoa física ou jurídica, pessoas privadas? O tribunal, naquela ocasião, a unanimidade disse que não. Essa decisão, inclusive, foi ratificada pelo Supremo. Agora, no poder geral de cautela do Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas da União, que são os áreas paradigmas aqui, se os valores estiverem ainda em poder do poder público, pode, para evitar uma eventual dilapidação. Essa aqui foi o cerne da questão, e a decisão do plenário naquela época foi a unanimidade. Embargador Ibanez Monteiro. Presidente, eu concordo com o voto do relator. No julgamento referido aqui sobre o mandato de segurança decidido por esta Corte, eu votei pela concessão da segurança, porque se tratava de bloqueio de conta de remuneração de servidor, bloqueio efetivado em conta de remuneração de servidor, que tem o caráter alimentar e que a jurisprudência é uniforme em entender que não é possível bloquear a conta de remuneração de servidor. O salário que o servidor recebe aí é o único que é movimentado naquela conta. Então, na ocasião, eu votei pela concessão da segurança. E tenho feito também distinções em relação ao atuar do Tribunal de Contas no que se refere à fiscalização como gestão, né, como, quando se tratar de gestão e quando se tratar de infrações. Também naquela ocasião, a sanção imposta pelo Tribunal de Contas não se tratava de órgão de decisão em gestão, mas em processo disciplinar. Nós sabemos de que caso se refere, em que a servidora estava respondendo por um processo disciplinar e o Tribunal de Contas determinou o bloqueio de suas contas pessoais. Não se referia a matéria como esta que está a analisar, que se refere ao órgão, à competência fiscalizatória do órgão em relação a atos de gestão, aos contratos firmados entre o particular e a administração pública. Nesse caso, eu entendo que é possível o Tribunal de Contas exercer o poder de cautela para dar efetividade às suas decisões. E assim eu voto conforme o relator, senhor presidente. Do Glauber Rio. Senhor presidente, eu peço vênia ao relator e ao desembargador Ibanez e acompanho a divergência. Eu, naquela oportunidade, no julgamento do mandato de segurança, em que teve aqui a relatoria do desembargador Cláudio Santos, essa matéria foi bastante discutida. E a atuação do Tribunal de Contas, enquanto órgão da administração, ela se limita a esse âmbito. E as cautelares, e aqui não está se dizendo que não é possível, o desembargador Cláudio colocou, ela é permitida enquanto tenha o investigado lá um crédito a receber da administração e que não ainda recebeu. E, então, havendo uma dúvida sobre a regularidade do serviço prestado e que está sendo apurado, pode o órgão da administração determinar que seja ele sobre o Estado, não seja pago, não seja efetivado o pagamento, fique ele lá em garantia. Já estando ele na posse, no poder do investigado, eu não vejo como admitir a atuação do Tribunal de Contas em tornar indisponível esses valores, porque, como disse o desembargador Cláudio Santos, aí já adentraria na questão própria do âmbito jurisdicional. Senão não haveria nem necessidade da atuação do Poder Judiciário
quando tivesse a atuação do Tribunal de Contas. Porque se, eventualmente, a investigação chegar à conclusão de que tem a irregularidade e aquela irregularidade chega a um valor definido, esse valor ele deve ser buscado no Poder Judiciário, não lá na administração. Então, pedindo vênia ao relator, senhor presidente, eu acompanho a divergência. Embargador Gilson Barbosa. Também acompanho a divergência. Embargador Cornélio Alves. Presidente, eu não vou votar porque eu não participei do início da votação e não estou habilitado. Pois não está habilitado. Embargador Amaury Moura. Eu acompanho a divergência, excelência, pedindo vênia ao relator. Judite Nunes. Não se encontra habilitado, né, excelência? Vai, habilitado. O mandado de segurança foi referido aqui e foi concedida a ordem. Eu faço minhas palavras do desembargador mesmo, no entanto, em relação à diferença da situação fatina que mandamos e no caso atual. E digo a Vossa Excelência que vi atentamente tanto o voto do desembargador Vigílio como do desembargador Cláudio, mas eu peço vênia a divergência e acompanho o relator. Pois não, excelência. João Rebouças. Presidente, eu vou pedir vênia ao relator e aqueles que eu acompanho para seguir a divergência. Penso que essas medidas mais extremas da competência exclusiva do Poder Judiciário e, principalmente, quando adentra a esfera privada da empresa. Eu faço minhas as palavras do desembargador Glauber e acompanho a divergência. Embargador Vivaldo Pinheiro. Presidente, eu pedindo vênia ao eminente relator e quem seguiu, acompanha a divergência também. Embargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente, com a divergência. Amilcar Maia. Eu vou acompanhar o relator pelos fundamentos já expostos. Agora, como disse o relator, a tese defendida pela divergência, realmente ela tem um caráter mais garantista e bastante sedutor. O meu voto agora é só para reafirmar a tese como eu penso, mas como o tribunal vai decidir essa situação por maioria, eu quero dizer que vou respeitar a maioria do tribunal, mas como está sendo submetido agora, é uma matéria, diferentemente da outra que foi apreciada, eu entendo de acompanhar o relator. Embargador Dilermando Mota. Excelência, eu acompanho a divergência, pedindo vênia ao relator. O tribunal, por maioria, concedeu a segurança nos termos do voto do relator. Não, divergência. Da divergência, desculpa. Do Cláudio Santos. Concedeu? Concedeu a segurança. Sim, correto. O relator foi acordo, mas... Vencido o relator, desembargador Vigílio Macedo, desembargador Ibanez Monteiro, desembargadora Judite Nunes, desembargador Amilcar Maia. Redator do acórdão, desembargador Glauber Rego. O oitavo, mandado de segurança com liminar 2017, 29844, Érico Calixto da Silva, impetrado secretário de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte e Administração, desembargador Amaury Moura é o relator. Está em minha excelência. É mesmo, senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. O processo já é identificado por Vossa Excelência e trata de precedentes já aqui submetidos à Corte. Policial militar, implantação de subsídio estabelecido pela Lei Complementar Estadual 463 de 2012. Cabo da Polícia Militar, inércia da administração em proceder com a correta implantação do subsídio correspondente à nova titulação. Eu estou aqui concedendo a ordem na esteira dos precedentes, senhor presidente. É o 8 e o 9, eu acho, a mesma matéria. O 9 Eu tenho 26 e também 27, na mesma linha. trata da mesma matéria. O nono da mesma matéria, Vossa Excelência. Isso, policial militar, implantação Quem de tem mais subsídio. aí? 26 e 27. 26 e 27. 16. 26 e 27. 16. 16. Quem tem mais? 21 e 22. Negando a segurança. Concedendo. Subsídio policial militar. Subsídio. Não, vigília é promoção.
Tem o 23, senhor presidente, só que nesse 23 são 4 impetrantes, sendo 3 denega-se e 1 concede. 23, né, Excelência? É o 23. O 8º desembargador Amauri, o 9º desembargador Amauri. Isso. O 16º desembargador Vivaldo. O 23 desembargador Vigílio concede 3 e denega 1. O 24 desembargador Glauber. O 26 desembargador Cornélio. O 26 desembargador Cornélio. Pronto, né? Todos pela concessão nos termos do voto do relator. Os acordos com a excelência. Lei de aprovado. Desembargador Amauri, o 12º, excelência. Mandato de segurança com liminar 2017, 21831. Impetrante Daniel Vitor Silva de Freitas Lima. Impetrado governador do Estado do Rio Grande do Norte, tem público do Estado do Rio Grande do Norte. Está aí mesmo, excelência? Está aí mesmo, senhor presidente. Eu gostaria de chamar a atenção da Corte, aliás, em outra oportunidade já o fiz, ainda que não tenha adotado a tese, mas esse processo trata de mais um daqueles casos de candidato aprovado em concurso público, no caso, para provimento de cargo de suporte pedagógico. Essa matéria já foi submetida à repercussão geral e nós temos aqui aplicado o que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. No caso em particular, trata daqueles editais de concurso em que se estabelece a cláusula de nomeação imediata. Há um precedente aqui, me parece no caso do concurso para procuradores do Estado, em que, mesmo dentro do prazo de validade do concurso, os impetrantes adquiriram o direito subjetivo à nomeação e, em virtude de previsão editalícia nesse sentido, no que aplicou o Tribunal de Justiça a denominada teoria dos fatos determinantes, porquanto se encontrava vinculado ao que estabelecido no edital. Neste caso, senhor presidente, o edital que regulamentou este concurso estabelecia também essa mesma regra de nomeação imediata. O edital é de 2005. No caso, havia previsão para 1.400 vagas. A minha preocupação, e o que eu trago aqui a reflexão da Corte, é de que, a se aplicar a denominada teoria dos fatos determinantes, em todos os casos, sem as exceções que tanto a doutrina quanto a jurisprudência prevê, nós estaríamos aqui a determinar todas essas nomeações, de cerca de 1.400 candidatos. Na situação financeira e econômica que se encontra o Estado do Rio Grande do Norte, em particular, e que sequer os servidores estão recebendo seus salários em dia. Pensionistas e tais, é fato público e notório. Então, a preocupação que eu trago é exatamente essa. Eu tive notícia de que o próprio Estado já está fazendo alguns acordos em relação a isso. Eu estou trazendo aqui um entendimento para a reflexão do tribunal, no sentido de, primeiro, se aplicar aqui a regra do fato superveniente, isso que é de conhecimento de todos, a situação situação financeira, econômica, porque passa o nosso Estado no que diz respeito, notadamente, em relação aos servidores. Reconheço aqui, claro, o direito à eventual nomeação, não de imediato,
mas levando para a regra geral de que até o prazo de validade do concurso, ou pelo menos até a permanência dessa situação, não será possível a administração, ou pelo menos não seria razoável se determinar compulsoriamente a nomeação desses servidores. E me chamou a atenção o que é assentado no próprio recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese, nesses casos, de candidatos aprovados, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso. O ministro relator, no acórdão, consta o seguinte: recurso extraordinário, repercussão geral, concurso público, previsão de vagas em edital, direito à nomeação dos candidatos aprovados, direito à nomeação, candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Uma vez publicado o edital do concurso, com o número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. O item 1. No item 3, que é a parte que mais me impressionou, diz o seguinte: situações excepcionais, necessidade de motivação, controle pelo Poder Judiciário. Diz o ministro, o relator, aliás, diz o próprio acórdão, quando se afirma que a administração pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da administração pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalismo não cumprimento do dever de nomeação por parte da administração pública, é necessário que a situação justificadora seja adotada das seguintes características: a. Superveniência. Os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. B. Imprevisibilidade. A situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. C. Gravidade. Os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. D. Necessidade. A solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. É o que eu destaquei do voto do acórdão e que penso adequar-se aos casos que nós temos enfrentados, em particular nesse, que trata de concurso público aberto no ano de 2015 e que já previa essa nomeação imediata de todas as vagas existentes no edital, vale dizer, 1.400 vagas. Então, isso realmente me chamou a atenção. É evidente que fica, no caso, a critério da administração, considerados naturalmente a situação peculiar, essa possibilidade de nomeação, ainda que não todos, mas de forma escalonada, seguindo naturalmente não só a conveniência, mas principalmente a sua capacidade financeira. Então, eu estou direcionando aqui a minha posição, claro, reconhecendo os precedentes desta Corte, que em casos dessa natureza, porque não fosse a previsão
é de nomeação imediata, a Corte já assentou no entendimento que não há direito subjetivo de candidato aprovado em concurso quando ainda, ou pelo menos durante o prazo de validade do concurso. Esse direito subjetivo ele nasce a partir da expiração do prazo do edital, ou do prazo de validade do concurso, sem que a administração tenha procedido à sua nomeação, porque cria-se naturalmente o que se chamava anteriormente de expectativa de direito, agora transmudou-se para direito subjetivo, porquanto o princípio é de que, se a administração abriu o procedimento, supõe-se naturalmente de que havia necessidade do provimento do cargo e, naturalmente, disponibilidade financeira para a nomeação do candidato aprovado. Mas, após expirado o prazo do concurso, aí sim nasce o direito subjetivo do candidato. Aqui estamos a falar de concurso ainda dentro do seu prazo de validade, mas cujo edital estabelecia aquela regra da nomeação imediata, no que o tribunal tem aplicado a denominada teoria dos motivos determinantes. Pois não, desembargador Glauber. Esse é o que é Daniel Vitor da Silva Freitas. Isso, perfeito. Eu peço até desculpa à Corte, porque eu não disponibilizei, mas, primeiro, porque me parecia um caso desses comuns, já repetitivos, mas por isso que eu estou detalhando mais a minha posição para chamar a atenção, porque a matéria é conhecida, o detalhe é exatamente esse, de que, no particular, eu penso que a Corte tem que, pelo menos, demonstrar a preocupação em relação a esses casos, porque são 1.400 candidatos que o tribunal vai determinar a nomeação imediata, que não se sabe nem se eles vão receber sua remuneração, porque os que estão em atividade não estão nem recebendo. Isso. Você sabe quantos já foram convocados? Não sei, desembargador Judite. Eu tenho notícia de alguns, que alguns já foram, tenho notícia de que o tribunal, o Estado está fazendo alguns acordos, não sei exatamente, tentei encontrar esse dado, mas confesso que não consegui. Certo. Mas, como aqui não se está afastando o direito à nomeação, não estar impedindo, não é? Eu estou só reconhecendo que não há o direito subjetivo a essa nomeação imediata. Mas, claro, que fica resguardada a administração dentro do critério de oportunidade e conveniência e possibilidade fazer essas nomeações. Não estou trancando, naturalmente, e nem poderia fazê-lo, o direito do candidato aprovado em concurso público à sua nomeação. De qualquer sorte, ultrapassado o prazo de validade do concurso e não nomeado, aí sim nós já poderíamos examinar o caso à luz de outra vertente, e qual seria aí sim do alcance ao direito subjetivo. Mas, no momento, como o concurso ainda está no seu prazo de validade, e a exceção seria somente em decorrência da cláusula editalícia que prevê essa nomeação imediata, é que eu estou fazendo essa ressalva. Submeto, naturalmente, claro, Excelência, a apreciação da Corte. Devo dizer que não posso e nem deveria, claro, até pelo princípio da colegialidade, fechar a questão em relação ao assunto. Trago a minha preocupação, conduzindo o meu entendimento nesse primeiro momento, nesse sentido, mas, evidentemente, que a maioria, a sábia e douta maioria, que saberá melhor encaminhar a matéria, senhor presidente. Mas trago a reflexão da Corte e essa preocupação. Judite Nunes. Excelência, diante de precedentes da Corte, inclusive meus, mas também considerando tudo que foi dito aí pelo desembargador Amaury, que realmente tem lógica, é uma situação fática que nós sabemos, eu vou pedir vista do processo. Vice-desembargador Judite Nunes. Quem quer adiantar o voto, vamos dar o voto visto. Senhor presidente, só uma ponderação.
Não é a primeira vez que... Aliás, é a primeira vez que o desembargador Amaury, ele está trazendo um voto nessa direção, mas já quando de um julgamento passado, ele já havia chamado a atenção, demonstrando essa preocupação. demonstrando essa preocupação com essa situação. Eu, até após a sessão, adiantei a minha posição a ele, que achava que ele estava com a plena razão. Esses concursos foram feitos numa realidade financeira estadual e nacional diferente da que está hoje. A situação que se configurou dos últimos 2 anos para cá é uma situação que completamente diferente. Então, apenas não vou adiantar o meu voto, mas quero externar que já naquela ocasião já tinha concordado com preocupação oficial. Mas vários já foram nomeados nessa situação, né? O precedente foi aquele dos defensores e vários professores já foram nomeados com base nessa cláusula do edital. Foi, mas essa realidade, até mesmo nos últimos 3 meses, desembargador Cornélio, ela está numa situação diferente. Nós não podemos desconhecer uma realidade de um Estado que não consegue pagar em dia nem os seus funcionários. Inclusive, eu fui o único voto divergente, mas todos acompanharam não que valia. O que me preocupa é esse negócio estar decidido de uma forma e, de repente, de uma semana para outra, muda. Barrador Cláudio Santos. Pedindo vênia ao voto visto, eu vou votar acompanhando o desembargador Amaury, até porque essa discussão já houve aqui nesse plenário diversas vezes e eu fico muito feliz com a preocupação da Corte com as finanças públicas estaduais. Porque o que acontece, não apenas no Estado, mas também nas prefeituras, nas anos de eleição, é uma irresponsabilidade muito grande com os concursos públicos, e isso dá voto, e não tem, inclusive, a devida atenção do Ministério Público para essa irresponsabilidade. Porque nós temos aí eu estava lendo aqui, para citar apenas a União, com todo o aumento de tributos que houve na União e no Rio Grande do Norte, CMS foi aumentado de todas as formas e agora nós tivemos o aumento da CID nos combustíveis. O déficit aí é de 159 bilhões previsto para a União, que está com dificuldade até de pagar seus funcionários, vai cortar gratificações, vai cortar vantagem, vai cortar uma série de coisas do funcionário público, federais, coisa inimaginável há algum tempo. E, na verdade, o que nós tivemos, por exemplo, para não me remeter ao governo passado, mas ao outro, anterior ao governo de Rosalva, nós tivemos aí concurso para 17 categorias pelo governador de então, saudoso Iberê Ferreira de Souza. E isso ainda hoje está se alastrando aí. Ainda temos pendência de concurso da Polícia Militar, realizados há 7 anos. Quer dizer, é um limite prudencial essa situação de pessoal de todas as esferas de governo do Brasil, que chegam, finalmente, à preocupação desta Corte. Então, pedindo vênia à relatora, eu acompanho e faço minhas as palavras de preocupação do desembargador relator. Vamos. Pois não, senhor, Ministério Público. Queria pedir vênia a essa Corte, só para fazer uma consideração, como o desembargador Cláudio fez uma referência ao Ministério Público, né, dizer que realmente o Ministério Público tem, sim, uma preocupação com relação a essas situações, principalmente de concurso, desembargador Cláudio, e tem procurado também identificar aquelas áreas que são mais frágeis, né, em que se mostra realmente necessária a adequação e a completude dos quadros para um melhor serviço à população. Né? Esse é um aspecto que realmente sempre chama a atenção do Ministério Público e ele tem procurado acompanhar e fiscalizar. Pois é, convite dos barradores Judito Nunes. 10º, mandato de segurança liminar 2017-382, portanto, Márcia Maria Gomes do Rosário, impetrada secretária de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte e secretária de Habitação e Recursos Humanos. Relator é do Cláudio Santos. É mesmo, excelência? Questão da insalubridade, e eu estou votando conforme o meu entendimento. Denegando. Não trago sequer acórdão, mas já ressalvo a minha posição a respeito do assunto pela denegação da segurança.
Embargador João Rebouças. Eu peço bem ao relator para manter os precedentes da Corte, concedendo a segurança. Vencido embargador Cláudio e embargador Saraiva, né? Os dois. Estou denegando por maioria. Presidente, Pois é que não. o desembargador Cláudio faz referência à questão da repercussão, da suspensão desse julgamento em função do decidido pelo tribunal. Ele traz essa matéria, o tribunal, naquela ocasião, decidiu isso na matéria preliminar. Eu concordei com a preliminar para suspender os processos. Depois o tribunal continuou a julgar e eu não tenho a certeza de que a preliminar foi considerada como rejeitada. Agora, só lembrando que eu concordo com a preliminar de suspender o julgamento dessas causas, todas elas, enquanto o STJ decide. É porque ele tem a preliminar no voto dele, que está redigido. Foi rejeitada a preliminar. Então, considerada rejeitada. Vencidos embargador João, embargador Ibanez, somente... João Rebouças e embargador Cláudio Santos. Foi rejeitado para a maioria. Tá, então, só lembrando que nós estamos rejeitando essa preliminar, não é isso? Tá bom. Mas na votação do embargador Cláudio, está repetindo a preliminar, excelência? Isso. Está mantida a votação. Já pede essa proclamação. A divergência aí era só com relação à preliminar. Preliminar. Só isso. Isso. Se a suspende... Então, rejeitada por maioria preliminar. E no mérito concedido também por maioria. Vencido o embargador Cláudio Santos, não é isso? A divergência muda quanto ao mérito. Pois não, Paulo. O 25, meu, embargador expedito, é na mesma matéria pela concessão. 25. 25. Tem mais alguém? O 17, meu. O 17... É igual, inclusive... Igual ao embargador Cláudio, né? Denegando. Senhor presidente, há uma situação que eu não tenho conhecimento, é se a prova de que ele recebeu durante esse período que ele alega fazer direito, se ele recebeu essa gratificação e se é de forma ininterrupta. A minha preocupação também com o precedente do desembargador Cláudio, mas até teve um do desembargador Saraiva que eu acabei acompanhando ele por outros fundamentos. Eu deneguei a segurança, mas por outros fundamentos. A questão tem até uns embargos de declaração que eu estou trazendo aqui. Então, com relação aos dois do desembargador Saraiva, eu vou pedir vista para examinar a prova que consta nos autos, porque sei da posição de Sua Excelência. A posição do desembargador Saraiva é de denegar, desconsiderando o recebimento dessa gratificação em contra-cheque. Então, eu não posso adiantar o meu voto sem saber o que é que consta ou não nos autos. E do vice-embargador Saraiva? Do desembargador Saraiva. O 25 mil é pela concessão, senhor presidente, na esteira dos precedentes daquilo que tem sido votado aqui. E o 14 mil também, senhor presidente. Fica o 13º redator do acórdão, embargador João Batista Rebouças. Isso. Registrado o protesto para do voto divergente. Embargador Saraiva junta também. Vencido embargador Saraiva e embargador Cláudio. O 14º João Rebouças, a unanimidade... Não, por maioria. Vencido os embargador Cláudio e embargador Saraiva. 17º embargador Saraiva, embargador amigo pediu vista. 25º embargador Glauber, por maioria. Concessão, vencido embargador Cláudio e embargador Saraiva. 18º, mandato de segurança sem liminar, 2017, 6241, Petrano Cláudia Radmacher de Souza, governador do Estado do Rio Grande do Norte, impetrado, relator do Saraiva Sobrinho. Está em mesa, excelência? Está em mesa, senhor presidente, tanto 18 como 19, é a mesma matéria trazida pelo desembargador Amauri, né? Professor aprovado dentro do número de vagas e com previsão editalícia. E eu entendi perfeitamente as razões trazidas por Sua Excelência. Inclusive, a matéria questionada pelo próprio Estado, a Procuradoria-Geral, faz toda uma invocação disso aí, não é? As dificuldades claras do Estado. E só para sedimentar bem a matéria, Vossa Excelência denegou a ordem ou suspendeu?
Denega a ordem. Deixa para o prazo. Mas no voto eu faço referência que esse direito ficará postergado naturalmente, ressalvando o óbvio. Parece de que a administração naturalmente poderá, diante da mudança, ou eventual mudança de situação, proceder a uma nomeação. Porque a preocupação do Barrador Saraiva, eu acho interessante, e claro, e tem que ser a nossa, de aqui não se estabelecer a regra da impossibilidade dessas nomeações. Perfeito. As circunstâncias atuais, excepcionais do momento, é que não poderiam gerar o direito líquido e certo da nomeação imediata. O detalhe é só esse. Vossa Excelência permite? Permito, com muito prazer. Vossa Excelência colocou muito bem, já não nessa sessão, mas em outra, como fez o registro aqui o desembargador Amílcar, e diz, Sua Excelência, que a cláusula do edital que determina a nomeação de imediato, ela não é inválida. Apenas uma questão superveniente, perfeito, que não era enxergada em outras oportunidades, porque o Estado não demonstrava, mas que Vossa Excelência enxergou, inviabiliza, neste momento, a aplicação daquela cláusula editalícia. E aí vai para a regra geral de que, encerrado o prazo do concurso, terá ele o direito subjetivo assegurado. Mais do que razoável, não vejo nenhuma dificuldade em acompanhar Vossa Excelência de forma alguma. A minha preocupação somente, e aí eu acredito que tenha sido a desembargadora Judite, é o quantitativo de candidatos que restem ainda a ser nomeados. Me parece que um total de 1.400, e essa demanda ela já se arrasta já tem, inclusive, alguns já... Pois é, de repente o quantitativo é muito pequeno e esse valor seja... Não, claro, eu acho que a matéria merece... É mais do que razoável sem a preocupação dúvida da desembargadora Judite. Sem dúvida Mas, nenhuma. na tese trazida por Vossa Excelência, eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhá-la. Pois, Excelência, eu vou ter que pedir vista também dos dois desembargadores. Senhor presidente, mas deixa eu votar nesses dois casos, né? Sim, pois não. A matéria realmente foi muito bem discutida pela Procuradoria-Geral do Estado, através da doutora Tereza Cristina Ramalho Teixeira, e também pelo Ministério Público, eminente procurador, através do doutor Antônio Carlos Lorenzetti Melo, que aborda com muita sapiência a situação que vive o Estado, se bastante não fossem as palavras do vereador Amauri. Para se ter uma ideia, diz o eminente promotor, sabe que a existência de previsão orçamentária é condição sine qua non para a nomeação de cargo de start, muito embora o direito adquirido conste do patrimônio pessoal disponível do cidadão, e que a mera aprovação no certame não gera tal direito, forçoso de admitir que a garantia ao preenchimento mínimo das vagas ofertadas deve prevalecer, sob pena de respeito à finalidade da criação do concurso ou moralidade. Ele faz uma discussão bem interessante nesse sentido, secundando a Procuradoria-Geral do Estado, não é? Que destaca a gravidade da situação deve ser percebida e considera para o fim de prolação da decisão judicial nos autos em referência. Então, com essa argumentação simplória, eu vou acompanhar o desembargador Amauri, desfazer os votos, já tinha feito em sentido contrário, né? Muito embora, obviamente, tanto da matéria sobre, nós temos que fazer algo, sim. Não é questão do Estado, desembargador Amauri, é questão de Estado. Na hora que eu digo questão de Estado, envolve os poderes dele envolvidos. Então, eu estou denegando, né, e darei os votos na próxima sessão. Desembargadora Judite pode de vista agora. Sim, agora ela pode. Desembargadora Judite, antecipadamente. Você aguarda o voto, viu? Desembargador Cláudio Santos pediu preferência do 28, embargos infringentes nulidade 2016, 160886, embargante Francisco Gregório dos Santos, Justiça Pública, Barro Mario Relator, Barro do Justiça Revisora, e em 12/7, em continuidade do julgamento, após o voto do desembargador Lermando Mota, do voto do desembargador Maís René de Bezerra, acompanhado do relator, do desembargador Judite Nunes, do desembargador Oswaldo Pinheiro, pelo desprovimento dos embargos infringentes, de nulidade, para manter o acordo atacado, divergindo do desembargador Saez Sobrinho e Glauber Rego, que votaram pelo provimento dos embargos, e o vice-desembargador Cláudio Santos. Os demais guardem o voto visto. Está aí, minha excelência. Fala com Vossa Excelência. Esses embargos infringentes tratam da prevalência do voto
vencido lá na Câmara, do desembargador Glauber Rego, e eu simplesmente reconhece a sua absolvição relativamente ao segundo crime de estupro de vulnerável. Então, o voto está disponibilizado, mas eu quero aqui fazer algumas referências que, na sentença, a juíza de piso disse o seguinte: ao ser ouvida em juízo, a vítima narrou que, em determinado dia de janeiro e fevereiro de 2013, quando estava indo para casa da madrinha, por volta das 18h, o acusado, que reside nas proximidades, lhe abordou e mandou que erguesse a blusa, oportunidade que passou a palpar seus cílios. Disse a vítima que, em outra ocasião, o réu abordou novamente e mandou que descesse seu short, no momento que eu estou na parte íntima, após que a mesa estaria liberada. Isso é o que está na sentença. À luz dos fatos narrados, elementos que entendeu a juíza que ele teria demonstrado a matéria do crime de estupro, tendo sido praticado 2 vezes, a pena base de 8 anos, majorado de 1/6, que resultou em 9 anos e 4 meses. Diante dos elementos probatórios, não se vislumbra suficientemente demonstrada a prática do segundo fato caracterizador em tese do delito do estupro vulnerável. E digo o seguinte, aí acompanhando o voto do desembargador Glauber, que já seria suficiente, mas para não fazer minhas, todas as palavras dele, digo o seguinte: a análise do conteúdo dos depoimentos da menor e de sua genitora, são apenas os únicos, revela a fragilidade da prova quanto à autoria e materialidade do segundo fato imputado, não havendo suficiente descrição, como se verificou em relação ao primeiro fato, das circunstâncias que o delito teria ocorrido, tendo sido pouco esclarecedor e genérico a tal respeito o depoimento da senhora M da GDS, mãe da menor, a qual nem mesmo soube informar a data do suposto acontecimento. Também não há elementos suficientes na avaliação psicológica que permite inferir que houve a prática do segundo crime e que o denunciado foi seu autor, não sendo suficiente por si só o relato de uma criança teria apresentado em processo de rejeição a figura masculina, projetando a esta mentiras e desconfianças, como consta das folhas 27. Então, eu também me irmano aqui a posição do desembargador Glauber naquela ocasião, face à escassez probatória quanto à segunda prática delituosa. E trago aqui algum esclarecimento jurisprudencial do STJ, quando diz que a falta de elemento de convicção que demonstra ligação do acusado com um fato delituoso pode gerar no julgador dúvida acerca do nexo causal. Assim, deve ser invocado o princípio indúbio pro réu, devendo o fato ser resolvido em favor do imputado, uma vez que a culpa penal deve estar plenamente comprovada em razão da presunção da inocência. E trago esses ensinamentos aqui do ministro Joel Ilan Passionic, da 5ª turma, pela insuficiência de provas. Então, a vasta jurisprudência juntada no meu voto, e concluo pedindo o voto ao desembargador relator para o provimento dos embargos infringentes, a fim que se proceda à absolvição do denunciado em relação ao segundo crime de estupro de vulnerável, excluindo, por conseguinte, o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, fixando sua pena em 8 anos de reclusão nos modos consignados no voto vencido, proferido nos recursos do recurso de apelação criminal de folha 101, 109, como voto, excelência. Pois é, excelência. Não estavam presentes o desembargador João Rebouças e o desembargador Amilcar Maia no início do julgamento, mas no voto do desembargador de Lermando Mota estavam presentes, podendo se habilitar, né? Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, eu me sinto habilitado e peço bem a divergência para acompanhar o relator. Voto pelo desprovimento dos embargos. Relator. Isso. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, é uma dúvida aqui que o relator... O autor do outro crime é o mesmo, não é? Então, ele é culpado de um e não é culpado de outro? Não. A palavra da vítima falou... O depoimento foi um só. O depoimento foi um só. É isso que eu fico. Não, a mãe, com relação ao primeiro, é claro. Com relação ao segundo, não é absolutamente claro. Mas tem o depoimento aí tomado pelo Ministério Público, é um só, né?
Tem um depoimento aí tomado pelo Ministério Público que é um só. Ela disse que em janeiro tirou a parte de cima e em fevereiro tirou a parte de baixo. Não, dela. Mas da mãe, sim, complemento é que é insuficiente. Então, eu estou votando, analisando os fatos e depoimentos todos, pela insuficiência de provas com relação ao segundo. É o que eu li aqui. Desembargador Amilcar. Eu tenho uma certa dificuldade, Excelência, de fazer essa distinção. Confesso, pode ser que... Pedir vistos autos? Não, eu vou acompanhar o relator. O relator? Desembargador Amilcar. Desembargador Vigílio Macedo. Relator. Desembargador Ibanez Monteiro. Voto com a divergência pelo provimento dos embargos infringentes. Ibanez. Desembargador Gilson Barbosa. Acompanha o relator. Relator. Desembargador Cornélio Alves. Eu também, desembargador Amigo, tenho dificuldade de entender essa diferença, porque a menina prestou um depoimento só, dizendo que em janeiro o réu tirou a parte de cima, em fevereiro tirou a parte de baixo. E eu acho que já vou ter um benefício muito grande aí, que considerou o crime continuado. Né? Porque se fosse em concurso formal, a pena seria o dobro. Então, eu vou votar com o relator. O tribunal, por maioria... Pois não. Na verdade, a voto divergente foi meu aí. E o que foi dito no voto é que, no depoimento, ela deixa claro a configuração de um delito e não de outro. Então, não se tem a dificuldade, é questão de enxergar ou não a tipicidade. É somente isso. Isso mesmo, tem essa dificuldade. O tribunal, por maioria, negou provavelmente os embargos infringindo nulidade, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Cláudio Santos, Saraiva Sobrinho, Ibanez Monteiro e Glauber Rego, que davam provimento. O acordo acompanha, Excelência? Fica para a próxima. Na próxima sessão. Agora, o 20º. Mandato de segurança sem liminar 2017, 26989, Fernando João Maria Freire de Araújo, comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Desembargador Lermando Mota. Sim, Excelência. Eu voto. O processo já identificado, Vossa Excelência, e que tem a seguinte ementa, que penso que é devidamente esclarecedora. Constitucional administrativo, mandado de segurança, pretensão de alteração de ato de promoção, ato de efeitos concretos, preliminar de decadência suscitada pelo Ministério Público, acolhimento, impetração do RIT em prazo superior à consumação do lapso decadencial, devida cientificação com a publicação do ato, inteligência do artigo 23 da Lei 12.016/2009, precedente do STJ, acolhimento da preliminar de decadência para extinguir o presente mandamos, denegação da segurança. Alguma divergência? Ao unanimidade, teve voto do relator. Quero avisar que o 29, né? Relator desembargador Zenete, ela não está presente. O desembargador Cláudio Santos também só vai aguardar a presença dela na próxima sessão. Está em mesa, viu? Mas fica para a próxima sessão. O 21. Mandato de segurança combinado 2016-15062, Petrano Lindomar Ferreira Miranda, Comando-Geral da Polícia Militar. E também o 22 também, do mesmo centenário, desembargador. Senhor presidente, identificando o primeiro é Lindomar Ferreira Miranda, o segundo é de Dantas da Fonseca, ambos pretendem promoção de cabo para sargento e não preenchem os requisitos do decreto 7077, senhor presidente, razão pela qual eu estou denegando a segurança. Todos os dois são iguais e idênticos, Todos os dois. Alguma divergência nos dois? Os acordos acompanham, Excelência? Acompanha. A unanimidade, nos termos votos do relator, os votos lidos e aprovados. Não há nenhum processo que independe de pauta. Nem se algum desembargador trouxe algum, não foi. O 30, embargo da declaração e mandato de segurança 2015, 18.2535, embargo do Estado do Rio Grande do Norte, embargado Normando Gomes de Cia, relator desembargador Glauber Rego. Está em mesa, Excelência? Está, Excelência. Pois não. Após o vídeo do relator, rejeitando os embargos de declaração, sendo acompanhado pelo desembargador Gilson Barbosa e Amaury Moura, e o voto do desembargador Amigo, mas acolhendo uns. E o devido desembargador Judito Nunes. Está em mesa, pode estar com a palavra. Bem, eu pedi vista desse processo, foi aquele embargo de declaração, aquele problema do TUST e do TUSD.
e que aqui a Corte já tinha firmado uma posição. Eu pedi porque eu tinha conhecimento de embargos de declaração, inclusive da relatoria do desembargador Cornélio Alves, e que dele dizia expressamente que ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, conceder excepcionalmente efeitos infringentes, adequando ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se tratava daquele caso de capitalização, onde a matéria tinha sido decidida pelo Supremo com repercussão geral, em recurso repetitivo. Situação bem diversa desses autos, onde há divergência até nessa própria Corte e o nosso posicionamento foi tomado em relação a uma decisão do STJ. Então, no caso concreto, eu acompanho o relator. O embargador Cornélio Alves, o embargador Lermando Mota, não estavam presentes no início do julgamento, mas pode se habilitar à vontade, necessário. Não, o embargador Cornélio não. Junto com o relator, embargador João Rebouças. Eu também vou pedir vênia de divergência para acompanhar o relator. Tem precedente do desembargador Cornélio de minha relatoria no sentido de, inexistindo nos embargos, as hipóteses previstas na legislação adjetiva civil, ou seja, obscuridade, contradição ou omissão, não se presta a outra coisa do embargo de declaração. E eu peço vênia para acompanhar o relator, rejeitando os embargos. Embargador Vivaldo Pinheiro. Também, excelência, acompanho o relator. Parágrafo Sobrinho. Embargador Lermando Mota. Vossa Excelência falou que não estava presente, né? Não, senhor. No Vossa Excelência está presente, não. Não está presente. Não está presente. Não está presente. Não está habilitado. Não se conta habilitado. Embargador Vigílio Macedo. Com relator. Com relator. Embargador Ibanez Monteiro. Conforme o relator, presidente. Embargador já votou. Embargador Glauber já votaram, né? Pronto. O tribunal, por maioria, rejeitou os embargos de declaração. Vencido o embargador Amilcar Maia, que acolheu os embargos. Embargo de declaração de mandato de segurança 2016, 3838-4, pagando Maria de Fátima Medeiros Faria Jogo Brito e Estado do Rio Grande do Norte. Está conhecendo e rejeitando, excelência? Conhecendo e rejeitando. Todos quatro, não? Todos. Isso aqui três, né? trata daquela matéria de atividade, exercício de atividade em condições insalubres. O embargo de declaração do Estado, o 31, 32, eu estou conhecendo e rejeitando. Todos os três? O 33 também, excelência. Alguma divergência ao mandato do relator? Embargador Judito Nunes. Não está. Embargador João Rebouças. Ação de constitucionalidade 2016, 186667, Prefeitura do Estado do Natal e Câmara Municipal do Natal. Há a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, por suposta violação reflexa da Carta Estadual, que eu estou rejeitando, e no mérito eu estou dizendo que foi uma lei de iniciativa parlamentar que criou uma despesa de alimentação dos professores do município, sem estabelecer a fonte de custeio. A matéria, senhor presidente, tem vários precedentes, tanto nossa como da Suprema Corte. Eu estou em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgando procedente o pleito, senhor presidente. O voto está disponibilizado. Também acompanho Vossa Excelência. Alguma divergência ao mandato do relator? Excelência, o 36 e o 37, Vossa Excelência, só embargo de declarações, né? Está conhecendo e rejeitando? Isso. Senhor presidente, eu estou dando provimento parcial somente para atribuição dos efeitos a partir da impetração, mas sem atribuir efeito suspensivo, modificativo, ok? Em ambos. Alguma divergência? Os votos são disponibilizados. Teve relator, 36 e 37. Embargador Judito, 34, Judito. Pronto, 34. Ação direta de constitucionalidade em que é requerente o Procurador-Geral de Justiça e requerido o município de São Gonçalo do Amarante e a Câmara Municipal
de São Gonçalo do Amarante. Excelência, como tem precedentes, eu vou ler a ementa e fica à disposição. Constitucional e administrativa, ação direta de inconstitucionalidade, alegação de afronta às constituições federal e estadual, lei número 1414/2014, do município de São Gonçalo do Amarante, que em seu artigo 5º e anexo único, criou cargos públicos de provimento em comissão, sem a indicação das correspondentes competências e atribuições. Ofensa aos artigos 26, inciso 2 e 37, inciso 6 da Carta Magna, e artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Estadual, precedente desta Corte de Justiça e do excelso pretório, funções de chefia, direção e assessoramento não configuradas corretamente, vício formal constatado, inconstitucionalidade declarada, procedência do pedido com modulação dos efeitos. Então, vou ler aqui o final. Estou julgando procedente a ação e consigno que, atenta ao princípio da continuidade dos serviços públicos, modula os efeitos dessa decisão, passando ela a vigorar após o prazo de 6 meses, a contar do seu trânsito em julgado, período no qual fica a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante instada a elaborar e aprovar lei para regularização do seu quadro de pessoal comissionado nos moldes constitucionalmente previstos. É assim que eu estou votando, Excelência. Alguma divergência, unanimidade? Senhor presidente, eu concordo com a relatora, menos nos efeitos modulados, na modulação dos efeitos que ela faz. Eu também. Eu voto sem a modulação dos efeitos. Sem a modulação? É. Sem modulação também. Sem modulação. Pronto, então, Pronto, já que a decisão está unânime, eu me acosto e não vou ler o acórdão para fazer a modificação. Também acompanho, Vossa Excelência. Com a modulação, né? A unanimidade. Mas sabe o que é, Excelência? É o seguinte, vamos aqui refletir. Se não tiver essa modulação, poderá haver um prejuízo no serviço público, não? Isso. Desembargador Ibanez, diga. É ser desembargadora, mas veja, em outras ocasiões eu tenho decidido assim, porque alguns casos as nomeações foram sem concurso e justamente o prazo que se dava era o suficiente. Até porque é comissionado, né? E nesse caso é cargo comissionado, mas veja, o cargo comissionado não é o essencial para o serviço público. Nas hipóteses de Parnamirim, que nós tivemos diversas ações aqui discutindo Parnamirim, algumas delas eram contratos temporários e o prazo proposto pela relatora na ocasião era o suficiente para cumprir o prazo contratual do servidor. Aí, bom, então a ação se torna inócua, porque eu estou reconhecendo a inconstitucionalidade dessas contratações, no entanto, estou concedendo um prazo que alcança o termo do contrato. Entendia que não cabia. Agora, a situação é diferente porque se trata de cargo de provimento em comissão. Né? Mas, veja, aí eu não estou falando em nomeação sem concurso, não, porque a hipótese é só os efeitos. Eu pensei que a Corte inteira estava sem modular os efeitos. E, assim sendo, eu teria de me curvar, até por uma questão de não ser intransigente, a maioria não ia ficar só numa questão que, assim, é uma questão que fica meio dependente da necessidade e da consciência de cada um. Mas já que é uma posição que não é unânime, eu mantenho o meu voto. Pela modulação. Pela modulação. Eu estou dizendo isso porque eu ia recuando, porque entendi de forma equivocada. Isso. Porque muitas vezes aqui eu resguardo meu entendimento pessoal e acompanho para não ficar... Claro, Excelência. Não é? Eu só não. A maioria de nós. Né? Barrador, Ibanez e Cornélio, sem modulação. Sem modulação. Os efeitos normais, o ex-tunc. Barrador... João Rebouças. Não, acompanha a relatora. Acompanha o relator, Barrador Vivaldo. Também acompanha, Excelência. Só com modulações, vencido em partes, né?
Vou botar agora eles já mesmo. estão em exercício, foram nomeados, estão em exercício, se dá um prazo para aquela Também acompanho Vossa Excelência, Barroso. concurso. Ficou a unanimidade, né? Só Vossa Excelência. Não, a inconstitucionalidade não, ficou a unanimidade, só a modulação veio. Exatamente. Tocante modulação do embargador Ibanez, embargador Cornélio. Do tocante e a modulação. Acordo acompanha na próxima, né, Excelência? Não, já estou fazendo aqui. Lido e aprovado, Excelência. Embargador amigo, o 38 e o 39, Vossa Excelência, são dois embates de declarações. Excelência, da precedente, está conhecendo, rejeitando todos os dois. Representador especial. Nesse caso, inclusive foi o processo que eu fiz referência do desembargador Saraiva, que era o relator original, eu fiquei como redator para o acordo, que era uma contagem de tempo prestado em condições insalubres, que ele queria para fins de aposentadoria, mas ele ficou afastado durante quase 8 anos para exercício de cargo eletivo. E Vossa Excelência devem se lembrar dessa situação. Eu estou conhecendo e rejeitando, porque é mera rediscussão da matéria. Pois não, e no seguinte, o 39, que tem como embargante Luciano Jesus Leite, esse em ação que tratou-se de perda de graduação de praça, e eu estou entendendo que não há nenhuma contradição nem omissão a ser sanada, visa apenas a rediscussão do acórdão. Alguma divergência? A unanimidade do termo do voto do relator, 30 e 39. 40, embargador Dilermano Mota. Embargo de declaração de mandato de segurança, embargante Charles Grandão, embargado Débora Virgínia da Silva Salviano. Os precedentes estão conhecendo e rejeitando, Excelência? Correto, Excelência. Alguma divergência? A unanimidade teve voto do relator. Apresentação para perda de cargo de graduação. Perfeitamente. Ação de constitucionalidade com preliminar 2013 e 88.26.237, querendo Procurador-Geral Adjunto, Procurador de Justiça Adjunto do RN, querido município de Itajá e Câmara Municipal de Itajá. Doutor Dilermano Mota é o relator. Excelência. O processo já identificado, Vossa Excelência. Vou tentar simplificar aqui. Há uma preliminar de perda superveniente de interesse de agir em relação à parte do pedido, porquanto já alguns artigos dessa lei já teriam sido declarados inconstitucionais em outra ADI. Então, há uma perda superveniente do objeto em relação a essa ADI, razão pela qual eu peço parecer oral do Ministério Público em relação a essa preliminar. Não é? Porque essa ADI agora fala de 4 artigos, mas 3 dos artigos já foram declarados inconstitucionais em outra ação anterior. Então, há uma perda superveniente do objeto em relação a esses artigos, restando apenas um. Só um esclarecimento, desembargador. Foi declarado inconstitucional quando? Foi declarado inconstitucional através de uma outra ação aqui que tenho aqui. E quais foram os artigos que foram já declarados inconstitucionais? Artigo 7º, 8º e 9º da Lei 148, de 29 de janeiro de 2009. Então, esses artigos já foram declarados inconstitucionais através da ADI 2011-00617141. Então, restou apenas o artigo 6º nesse processo. Nesse caso, já tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade, que é o objetivo do Ministério Público, permanece o artigo ainda não apreciado. Perfeitamente. Então, o inciso 6, né, Excelência? É Perfeitamente. só o nono, ele está só o nono. Então, eu estou julgando, ante o exposto, o voto está disponibilizado, julgo parcialmente procedente o pedido, no mérito, formulado da apresentação, declarando a inconstitucionalidade do artigo 6º da lei referida e da resolução 01, de 20 de 9 de 2006, ambas do município de Itajá, por ofensa aos artigos 35, inciso 2 e 37, inciso 6 da Constituição Estadual. Comunique esta decisão ao senhor prefeito e presidente da Câmara Municipal de... aqui colocou Parnamirim, mas é Itajá. Só uma correção aqui. O caso aqui é efeito imediato. Alguma divergência? Presidente, Pois não. em outras ocasiões eu tenho discutido a ilegitimidade do Procurador-Geral Adjunto para propor a ADI.
Por várias vezes o tribunal discutiu isso e penso que, por várias vezes, o tribunal decidiu reconhecer a ilegitimidade do Procurador-Geral de Justiça adjunto. Tanto que, em alguns processos julgados posteriormente, o Procurador-Geral de Justiça fez o aditamento da inicial para modificar o demandante. Neste, eu não encontrei, desembargador Delermando, se houve alteração. Então, permanece o Procurador-Geral adjunto como autor da demanda. Me aí, permita. eu questiono se que não há legitimidade do Procurador-Geral adjunto para propor ação direta. Me permita, só, Excelência, que a manifestação que nós temos, sim, que a inicial foi do procurador adjunto, né? A última manifestação de 8 de junho foi do procurador-geral, o pedido formulado dia 8 de junho. Então, eu tenho... Assinado por doutor, oficiou posteriormente, doutor Rinaldo Reis. Mas fez essa alteração, então. Se tiver feito, aí ok. Então, apenas deveria corrigir para aparecer, depois a secretaria corrigir para aparecer o procurador-geral. Também acompanha Vossa Excelência, o nome da voto relator. Acordo acompanha Excelência. Lei aprovado. Embarque a Comando da Segurança 2016, 18.257. Embargado Maria Alice Espírito de Melo Lula de Dias. Embargado Estado do Rio Grande do Norte. Demando Mota é o relator do Barro do Lemano. Tem mesmo, Excelência? Sim, Excelência. A emenda meio grande. Ausência de pronunciamento quanto aos efeitos pecuniários decorrentes da decisão do mandado de segurança. Efeitos que devem retroagir à data da impetração do mandamos. Ausência de manifestação quanto à aplicação do artigo 58, parágrafo 1º da Lei 882/1391, que exige a comprovação da efetiva exposição da impetrante aos agentes nocivos, mediante laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, de necessidade. Comprovação feita através de fichas financeiras de contra-cheques que atestam o exercício de trabalho permanente, não ocasional, na esteira dos precedentes, nem intermitente, prestado por mais de 25 anos, sob condições insalubres. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos pela impetrante e conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos pelo ente público demandado, porque houve embargo das duas partes. Há alguma divergência? Ao nome dado, tem voto relator. 43. Ação rescisória 2014-15.8469. Está julgado Autor duas. Estado do Rio Grande do Norte. Réus. Dina de Lima Tim de outros. Ana Maria da Silva, Luzia Jacinto Macedo de Araújo, Lucilene Medeiros Batista e Francisca Mônica da Silva Araújo. Relator, desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, essa aqui, tanto a 42, 43, aliás, quanto a seguinte, a 44, trata-se da mesma coisa, é aquela questão da prescrição da execução da ORV, exatamente. Então, aqui em sede de ação rescisória, eu estou julgando improcedente. Há vários precedentes, alguma divergência. Ao nome dado, ter voto relator. Os acordos só acompanham, Excelência. Lido e aprovado, vão ter 44. Desembargador Cláudio, tem mesmo, 44.647. Sim, senhor presidente, os dois. Agravo e da execução, número 2015-18.965. Agravante, Tubirajara Fernando Dantas. Agravado Iperne. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Senhor presidente, o 46 e o 47 também, que é o agravo interno em execução número 2015-18.909, dígito 6, tratam daquela questão que monocraticamente faz-se o declínio da competência e aí vem o agravo interno e eu estou conhecendo e negando provimento na esteira dos precedentes, senhor presidente. Pois, Excelência. Alguma divergência, o 46 e 47, todos julgados. Suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho no 47. Todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Os acordos acompanham, Excelência? Sim. Liso e aprovado. 46, 48. Embargo de declaração, no agravo interno, no recurso especial, no agravo de instrumento. 2015, 10.9854, embargado Sul América, muito seguro, embargado Gregório Porto Santo e 8, Excelência.
Bem, esses embargos apresentados pela presidência, que é da relatoria da vice-presidência, já foi disponibilizado e eu estou rejeitando esses embargos. Está integralmente disponibilizado. Sem multa? Não tem multa, não? Tem multa, sim. Elevação da multa. Elevação, né? Elevação. Pois não, Excelência, alguma divergência? A unanimidade teve outro relator. O acordo de companhia, líder aprovado. Como não há nenhum processo em mesa, já encerrada a sessão.